e paz, irmãos e irmãs. A partir desta quarta-feira, nós vamos trabalhar temas como esse que eu estou lançando no dia de hoje. Por exemplo, o de hoje, você é maior do que imagina. Nós vamos estar nos reunindo na Igreja Metodista em Campo Mourão, às 20 horas. E eu quero deixar um devocional para você, seguindo mais ou menos esse tema. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. Conforme a palavra de Deus declara, e está dizendo exatamente isso, aquilo que imaginamos e pensamos nos define como pessoas. Isto é, os nossos pensamentos influenciam diretamente a nossa vida. Mas isso você já sabia, claro, né? Portanto, o que você pensa sobre si mesmo define a maneira como você age. A partir disso, eu creio que vale a pena uma pergunta. Como você se vê? Como se vê? Se você se vê como uma pessoa, um vencedor, uma vencedora, um homem capaz, uma mulher capaz, competente, ou você se vê como um patinho feio da história? Talvez você se sinta como um mísero ponto no meio do universo, ou até mesmo uma agulha no palheiro. Quero dizer para você que você é bem maior do que você tem se visto. E existem 3 olhares sobre mim e sobre você. O olhar das pessoas que te conhecem. Existe um olhar específico das pessoas que te conhecem. Existe o olhar de Deus e o seu olhar. Algo que nos faz entristecer e até pensar em desistir quando nós estamos sendo comparados por alguém, quando os nossos pais dizem que o sobrinho é melhor, o vizinho é melhor, que você não foi bem. E quantos de nós nutrimos isso? Hoje, talvez você esteja na fase adulta, talvez você seja aí um jovem, uma criança, e como os olhos e o julgamento das pessoas que não nos conhecem fere tanto os nossos corações. Nós muitas vezes nos vemos como gatinhos porque somos julgados por pessoas que não nos conhecem. Pessoas que nunca andaram uma milha sequer conosco. Pessoas que sequer se preocuparam se você estava com dor ou não. Muitas vezes pessoas essas que falam bom dia, boa tarde, boa noite, falam até a graça e paz, a paz do Senhor, mas estão muito distantes de saber se eu estou bem, se você está bem. E essa visão, nesse olhar de pessoas que não nos conhecem, faz com que nós muitas vezes venhamos perder o nosso sentido e venhamos acreditar e nos imaginar menores do que nós somos. Gideão era um israelita que vivia 7 anos juntamente com o povo de Israel sob forte opressão dos midianitas. Durante aqueles anos, tudo que Israel produzia era saqueado repentinamente pelos midianitas. Imagine-se no lugar de uma pessoa envolvida nesse contexto. É muito fácil quando as pessoas vêm de fora julgar que você poderia ter sido melhor. Mas um olhar que vale a pena você ter no teu coração nessa
oportunidade é o olhar de Deus. Eu quero nessa oportunidade, não só nesse devocional, nessa pequena fala com você, mas também nas seleções de ministrações que faremos a partir desta quarta-feira aqui na cidade de Campo Mourão, eu quero pedir algo para você. Para de se machucar com aquilo que Deus já resolveu. Para de se machucar com muitas vezes detalhes de pessoas que falam para você parar e simplesmente não conhecem a tua história. Não acredite apenas no que as pessoas dizem sobre você. Eu quero que você acredite naquilo que você é verdadeiramente, naquilo que Deus pensa de você. Algo que tem me chamado a atenção, Marcela, Bruno Machado, Washington, Mauri, Isabel, Thiago Couto, algo que tem me chamado a atenção é que facilmente as pessoas nos julgam quando vem o resultado. Quando você é promovido, quando você sofreu um tipo de problema, quando você está passando um momento delicado, aí as pessoas têm a facilidade de baixar o cutelo e de julgar. Eu não tenho direito de fazer isso com ninguém. Sabe por qual motivo? Porque só as pessoas conhecem qual é o processo. Só as pessoas sabem. Michele, Monique, Mateus. Só as pessoas sabem, Sueli, qual o processo que nós estamos passando. Pastora Silvia. É muito fácil nós olharmos, pastora Silvia, do lado de fora, externo, ou no meio de um problema, a vida de alguém, e julgarmos, sem saber o processo. É muito fácil observarmos um casamento em crise e puxarmos a sardinha para o homem ou para a mulher. Sem conhecer o processo, estaremos errando. Quantas pessoas hoje têm enfrentado a depressão? Quantas pessoas hoje estão passando por enfermidade? Quantas pessoas tiveram familiares que enfrentaram enfermidade, que passaram pelo suicídio, perdas consideráveis na família? E eu muitas vezes ouvi pessoas dizendo o seguinte, que tal pessoa era fraca, que tal pessoa não lutou. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito, porque nós não conhecemos os processos. Nós não conhecemos as razões pelas quais. Eu sei do processo que eu tenho vivido. Eu sei o que Deus tem trabalhado no meu coração, nesse período atual. Eu sei o que Deus trabalhou como processo no meu coração e na minha vida, no período que eu tive a oportunidade de pastorear uma outra igreja na cidade de Londrina. Eu sei os processos. Você sabe os seus processos. E talvez essa mensagem venha de encontro com a sua necessidade. Talvez você necessitava nessa tarde, nessa noite ou nesse dia que você vai estar ouvindo essa mensagem. Talvez você precisasse de alguém que estendesse as mãos e sacasse você desse abismo que está caindo, desse lamaçal que você está. Existe uma mentira do inimigo dizendo que você é menor do que é na realidade. Você tem se contemplado no espelho e não tem se valorizado porque o homem decidiu que você não teria valor. Porque o ser humano colocou um padrão de valor e disse que você não teria valor. Nesta oportunidade, em alto e bom som, eu digo para você, não permita que as pessoas que não ajudaram a construir venham destruir aquilo que Deus tem feito. E se você estava pensando hoje que você não tinha valor, chegou até a orar a Deus dizendo que não tinha valor, se Deus havia te esquecido,
Se o processo seu havia se esgotado, eu quero dizer para você que ainda Deus não se pronunciou. Deus ainda não se pronunciou. Deus ainda não assinou o papel. Deus ainda não bateu o carimbo. Enquanto há a segunda batida do coração, existe a oportunidade. E eu quero deixar essa palavra do coração de Deus para o teu coração. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Deus é contigo. Deus é contigo. Por favor, insista, persista e não desista. Deus é contigo e você é muito maior do que você imagina. Fica com Deus, recebe essa palavra no teu coração e seja muito feliz em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Eu sou Dom Carlo, pastor aqui na Igreja Metodista em Campo Mourão. Podendo vir aqui, vamos dar um abraço bem gostoso e não podendo, receba o nosso abraço aonde você estiver. Obrigado por cada um de vocês que entrou já nessa live, nesse áudio. Compartilhe quanto quiser e sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Fiquem na paz.